Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Machado e vamos dar continuação ao nosso curso de tubulações industriais, agora na nossa parte 3. Vamos lá. E os metais não ferrosos. Em geral, esses materiais, esses metais não ferrosos, apresentam melhor resistência à corrosão e preço mais elevado. São menos utilizados de uma forma geral e eles são mais específicos, eles são para serviços especiais, como por exemplo, cobre, cobre e suas ligas. O cobre é um composto, um metal caro, então ele tem uma excelente resistência ao ataque da atmosfera, água salgada, álcalis, que são as bases, ácidos diluídos, compostos orgânicos, e ele sofre, você tem que ver as limitações dele. Ele é muito bom para essas condições, mas ele sofre uma severa corrosão sob presença de amônio e outros compostos nitrogenados. Eles devem ser empregados a faixa de aplicação operacional entre menos 180 e 200 graus Celsius. Eles são muito comuns em serpentinas e tubos de aquecimento e resfriamento, devido ao seu elevado coeficiente de transferência de calor, ou seja, ele troca calor com o ambiente de forma mais efetiva, de forma mais eficiente. Não devem ser empregados na indústria farmacêutica ou de alimentos pelo fato de deixarem resíduos tóxicos da corrosão. E aí, eu não vou entrar nesse mérito, porque você vê muitos alambiques na fabricação de cachaça que são de cobre, e aí é uma discussão extremamente complexa e polêmica, porque os alambiqueiros defendem os alambiques de cobre, mas existe essa questão dos resíduos tóxicos, enfim, não vamos entrar nessa discussão aqui. Então, as ligas que o cobre pode fazer, ele pode fazer a liga com zinco, formando latão, e também pode se ligar com níquel. Então, toda vez que você vê a palavra latão, você tem que lembrar que é uma liga de cobre com zinco. Aí tem uma foto bem bonita aí do tubo de cobre. Alumínio e suas ligas. Eles têm uma grande vantagem, eles são muito leves, ele tem 1/3 do peso do aço. Ele tem um alto coeficiente de transmissão de calor, ou seja, ele transfere bastante calor. Isso pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo da situação. Ele tem uma excelente resistência à corrosão em contato com a atmosfera, água, ácidos em geral, etc. O alumínio, você vê que antigamente as bicicletas eram feitas de ferro, ficavam todas enferrujadas, tudo apodrecido, Depois elas se tornaram bicicletas de alumínio, Então isso já não é. Hoje você tem materiais muito mais modernos, Eu estou falando lá nos anos 90, quando eu era criança, adolescente, já tinha bicicletas de alumínio, E a resistência à corrosão era muito maior. Hoje você tem aí materiais que eu nem sei quais são, de fibra de carbono, sei lá. Enfim, eu não entendo muito de bicicleta, mas eu lembro muito bem das bicicletas de ferro, todas enferrujadas, e as bicicletas de alumínio que não ficavam enferrujadas com tanta facilidade. Os resíduos gerados não são tóxicos, mas ele tem um problema da baixa resistência mecânica, E para você melhorar essa resistência mecânica, você utiliza ferro, silício, magnésio, entre outros metais na sua liga. Serviços na faixa de menos de 270 até 200 graus Celsius, observe o seguinte, ele tem uma série de vantagens, mas se você for trabalhar acima de 200, ele já não é tão interessante, já não é tão indicado. Para serviços criogênicos, ou seja, temperaturas muito baixas, é considerado o material mais barato entre os demais materiais para serviços criogênicos, ou seja, a baixíssimas temperaturas. Utilizados para serviços de aquecimento e resfriamento e serviços que não apresentem contaminação. Aí tem tubos de alumínio. Chumbo. Chumbo já é um elemento mais antiquado, mas enfim, ele tem uma baixa resistência mecânica, ele tem uma excelente resistência à corrosão,
resiste à atmosfera, águas salgadas, ácidos, inclusive o próprio ácido sulfúrico, solo. Antigamente era muito utilizado, né, nas tubulações, né, de água, né? Hoje já está em desuso, né, porque o chumbo, né, ele é tóxico, né? Então transportar água, né, tubulação de chumbo já é coisa do passado. Pode ser que exista, né, porque a gente não sabe, né, ainda mais em países, né, subdesenvolvidos, etc. e tal. Instalações de esgoto predial industrial, né, aí tem tubulações de chumbo. Níquel e suas ligas, né, aí o níquel tem algumas ligas bem famosas, como o Monel, que tem 67% de níquel e 30% de cobre, o Inconel, 80% de níquel e 13% de cromo. Todos apresentam uma excepcional resistência à corrosão, suportam elevadas temperaturas, né? O Monel é o mais utilizado, né, é mais utilizado nos serviços de água salgada, ácido sulfúrico, clorídrico, fluorídrico e serviços de não contaminação. São materiais extremamente caros, né? E o Inconel seria utilizado nos serviços onde o Monel não atende, né? Também temos aqui, eu não vou me aprofundar tanto nesses, porque eu acho que é mais importante os ferrosos, né? Os metais, né, ferrosos e os ácidos, né? O titânio e o zircônio, né, que tem excelente resistência à corrosão e excelente resistência mecânica, mas tem preços extremamente elevados. E entre os não metálicos, né, para a gente aí finalizar, né, temos os materiais plásticos, né, os sintéticos são os mais importantes entre os não metálicos, né. Ele vem tendo crescente aplicação, né, principalmente devido à elevação dos preços de materiais metálicos, e eles têm grandes vantagens, né? Por exemplo, pouco peso, eles são muito leves, alta resistência à corrosão, custo mais baixo, na média, né? Sempre esse negócio de baixo, alto, né? Isso daí depende do momento do mercado, isso daí depende de importação, exportação. Então eu gosto sempre de marcar isso, porque às vezes a pessoa assiste esse vídeo lá em 2022, aí o preço está mais alto, está mais baixo, você vai falar, pô, André, está falando... Não, isso daí varia, tá? Isso é uma média. Coeficiente de atrito pequeno, baixa condutividade térmica e elétrica, isso daqui é o que eu disse, pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, né? Se você quer ele como isolante, isso é uma vantagem, né? Baixa condutividade térmica e elétrica. Se você quer ele, né, para outras finalidades, né? Pode ser que você quer exatamente que ele transfira calor, né? E você não quer que ele isole o calor, você quer que ele transfira o calor, então isso daqui não seria uma vantagem. Facilidade na fabricação e no manuseio. Alguns plásticos são translúcidos, né, que permite a visualização do fluido que esconde o seu interior. Eles, de uma forma geral, resistem bem a ácidos diluídos, álcalis, substâncias halogenadas, etc. Podem ser usados em serviços com contaminação, porém raramente geram resíduos tóxicos. E algumas desvantagens, né? Baixa resistência ao calor, né? Mesmo com grandes processos de tecnologia, não acredito que se compare com materiais metálicos, né? Baixa resistência mecânica, né? Baixa resistência mecânica comparado, né, com os metálicos, né? Claro que isso está avançando cada vez mais, muitas vezes precisam ser reforçados camadas. Pouca estabilidade dimensional, ou seja, eles estão sujeitos a deformações, né? Então, tubo de PVC, esse tubo tradicional, estabilidade dimensional, ou seja, ele pode se deformar com mais facilidade. Elevado coeficiente de dilatação térmica, ou seja, ele pode se dilatar, ou ele se dilata mais do que os metais, né? Alguns materiais não são impermeáveis, né, como o polietileno expandido, que pode absorver na estrutura alguns compostos orgânicos e aumentar o volume da sua estrutura, né, e até permitir que haja vazamentos. Podem ser atacados por soluções ácidas concentradas, né, e também pode sofrer processo de decomposição se ele ficar exposto à luz solar
e raios ultravioleta, tornando-se quebradiços. Isso acontece muito, por exemplo, com a borracha, né? Se você já percebeu, às vezes a borracha fica toda esfarelada, toda quebradiça, né? Aquilo dali é a exposição à atmosfera. O ozônio, né? O ozônio que existe na atmosfera faz aquela... É como se fosse uma corrosão na borracha. Eu não gosto de usar muito essa palavra. Ela fica toda quebradiça, ela fica toda, né, esfarelada, né? Então, gente, muito obrigado aí. Hoje eu apresentei esses materiais, né, para cursos, eventos, para mentoria, consultoria. Você pode entrar em contato com o meu e-mail e podemos, né, combinar, marcar um curso completo de tubulações industriais com todos os cálculos de perdas de carga, diâmetro médio, diâmetro econômico, precificação, entre outros assuntos, conforme foi abordado na introdução do primeiro vídeo. Muito obrigado e até a próxima.